Boa noite a todos. Vamos começar hoje o nosso encontro com a prece de Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Nesses tempos em que nossos pensamentos se voltam esperançosos àqueles que estão e que virão auxiliar o Cristo na sua missão redentora da humanidade, e sabendo que fará parte destacada a presença de Francisco de Assis, que aguarda o momento certo para estar novamente na carne, nos faz buscar referências a este nobre espírito na literatura de que dispomos. E no livro Amanhecer de uma Nova Era, temos no capítulo 15, Intervenção Oportuna, de Manuel Filomeno de Miranda, que relata um árduo trabalho no campo espiritual de uma casa espírita, em que havia também a participação de encarnados pelo desprendimento parcial do corpo durante o sono. Depois das bênçãos trazidas por Dr. Bezerra de Menezes, que toca o coração de um endurecido rabino e de outros tantos, os trabalhos continuam trazendo a presença de espíritos de alta estirpe. Então, depois de terminarem aqueles trabalhos que na verdade seriam de desobsessão, de esclarecimento a espíritos altamente endurecidos, houve esse momento que se segue e muitos acorreram àquele ambiente destinado a uma situação muito importante em que se apresentariam ali espíritos de muita condição para falar com aqueles que se fariam presentes. Então acorreram para esse ambiente. As galerias começaram a ficar repletas. Mais de 1 milhar de espíritos, podendo se destacar a presença de muitos trabalhadores reencarnados daquela casa espírita em que se continuava os trabalhos durante a noite adentro, no plano espiritual. Então, buscando ali na descrição do capítulo, ao terminar com a plateia vivamente emocionada, o mentor exorou a divina proteção para o labor daquela madrugada e, ao concluir, vimos descer as escadarias do anfiteatro algumas dezenas de espíritos de alta estirpe que deslizavam em direção à arena, em direção da arena, com estatura maior do que a nossa, circundando-a e irradiando claridade mirífica que nos fascinava. Imediatamente um tubo de luz foi projetado ao alto, e dentro desse tubo, condensou-se o santo de Assis, assessorado por alguns dos seus discípulos mais próximos, evocando os gloriosos dias do passado. Não podíamos dominar as lágrimas de felicidade que aljofaravam em nossos olhos e derramavam-se pelas nossas faces. Era um momento sublime, inesquecível,
no qual apagavam-se todas as memórias menos belas ou assinaladas por qualquer tipo de sofrimento. Com a expressão iluminada pela paz profunda de que era portador, São Francisco acercou-se da tribuna que recebeu um jato de luz, qual ocorre nos teatros quando estão em destaque algumas cenas ou pessoas, e permaneceu nimbado de bênçãos, numa atitude de ímpar humildade, enunciando: irmãos de todos os quadrantes da terra e almas grandiosas de Alcione, seja com todos nós a paz irretocável do Senhor Jesus. Vivemos o grande momento da luta sem quartel, na qual os exércitos do Senhor e Mestre estarão equipados com os instrumentos do amor e da misericórdia, a fim de ser restaurado na terra o reino da mansidão e da caridade para com tudo e com todos. Tem sido um grande desafio existencial a preservação do bem no ádito dos corações, especialmente quando surgem os primeiros raios de luz, significando esperança de paz e de progresso real para a humanidade. As incomparáveis conquistas do conhecimento científico, embora a contribuição indiscutível em favor do processo evolutivo, não conseguiram realmente atender às íntimas necessidades do ser humano que busca a paz. Essa resulta exclusivamente do amor nas suas mais variadas expressões, desde aquelas que dizem respeito à própria iluminação, quanto a que se exterioriza em favor do próximo. Isso significa renúncia, abnegação, devotamento e, sobretudo, vivência da caridade. Há sede de harmonia no mundo individual. Apesar de algumas criaturas estarem cercadas de excessos de toda ordem, vivenciando, porém, a perda de sentido espiritual e, por consequência, da paz que somente Jesus pode oferecer. Assim considerando, torna-se inevitável que se organizem cruzadas de amor em favor de todos os seres em sofrimento na Terra, ao mesmo tempo trabalhando-se pela instauração da legítima fraternidade, sem a qual será impossível a presença do equilíbrio entre as pessoas e as nações. Então, sem a legítima fraternidade, será impossível a presença do equilíbrio entre as pessoas e as nações. Jesus acena-nos, diz Francisco de Assis, com a sua misericórdia. Convida-nos à luta na sua seara de sacrifícios. Ninguém espere gratificações pelo trabalho a executar ou regime de exceção no programa depurativo por que passa o planeta. A contribuição pessoal é valiosa em forma de dedicação ao dever e renúncia ao egoísmo destruidor, que tem sido a causa da ruína de todos aqueles que avançam inadvertidos desse perigo iminente. Enquanto luz, a oportunidade de servir, que não seja postergada a ação socorrista, porquanto será sempre benéfica para aquele que a executa. Somos as filhas e os filhos do Calvário em caminhada redentora. Separando as imperfeições, aliás, superando as imperfeições. Eu vou retomar o texto porque foi digitado errado. Enquanto luzir a oportunidade de servir, que não seja postergada a ação socorrista, porquanto será sempre benéfica para aquele que a executa. Somos as filhas
e os filhos do Calvário em caminhada redentora, superando as imperfeições morais que devem ser diluídas pelo esforço de autoiluminação, perseverando nas refregas contra o mal que teima em predominar na nossa natureza espiritual. Toda e qualquer expressão de amor oferecida aos irmãos viventes torna-se gota de luz em nosso caminho penumbroso, que ficará assinalado pelas nossas pegadas que rumam na direção do grande foco, que é o mestre dos desvalidos e desafortunados, sempre aguardando-nos. Não recalcitremos em relação aos testemunhos. Uma existência sem sacrifício e sem abnegação é uma viagem sem gratulação íntima ao país da fantasia que a realidade demonstra a falta de significação. E nas altas temperaturas que os metais, aliás, é nas altas temperaturas que os metais fazem-se maleáveis a formas novas, assim como na lapidação as gemas grosseiras transformam-se em estrelas. De igual maneira, será sempre no combate que o espírito aprimora-se, aformoseando-se, desenvolvendo a luz divina que nele jaz. Fostes, como nós outros, convidados para trabalhar na sua vinha neste momento difícil, porque estáis habilitados para o melhor combate, assessorados pela convicção da vossa imortalidade. Ele se dirigia neste momento, evidentemente que um chamamento também para todos nós, mas especialmente àqueles que estavam ali, naquela arena, em torno dele, ouvindo-o, preparando-se para o retorno à carne. Uns trabalhando no próprio plano espiritual, outros que retornariam à carne, outros que já estavam aqui e estavam lá pelo desprendimento através do sono, desprendimento parcial, mas espíritos de condição para abraçar o bom combate. É a eles que ele está trazendo, é a eles que ele está incentivando e apontando caminhos, preparando-os para esse bom combate. Muitos de vós, porque haveis recebido muito socorro dos céus, iluminai, portanto, muito vos será pedido, porque haveis recebido muito socorro dos céus. Iluminai, portanto, a terra em desfalecimento, em angústia e treva. E após o máximo da tormenta que surgem as primeiras manifestações da bonança. Então, sempre após uma tormenta vem um período de calmaria. Vós, amados visitantes, que já desfrutais, ele se refere aos que vinham de Alcione, um mundo superior à Terra, que trará para nós espíritos de muita condição para auxiliar nesse processo de redenção da humanidade. Então, vós, amados visitantes, que já desfrutais dos júbilos conseguidos a duras penas, defrontareis com as mais covardes ciladas, a que já não estáis acostumados, porque já passaram por tudo isso, já vivenciam um mundo muito melhor há tempos, então não estão mais acostumados a essas covardes ciladas que encontrarão aqui entre nós. Experimentando grande surpresa ao verificardes os métodos primitivos que são usados pelos adversários da verdade, desejando impor as suas mentiras e ilusões.
As vossas palavras e sentimentos serão transformados em armas com que vos tentarão atingir, diminuindo-vos o ardor nas refregas. Compreendei que se trata de combatentes perversos e inescrupulosos, que não têm qualquer contato com a ética nem com a dignidade. Importa-lhes vencer a qualquer preço e não superar-se internamente a fim de conquistarem os outros corações. O seu objetivo é destrutivo, enquanto estáis acostumados somente com a edificação. Então aqui é um alerta para aqueles tantos que encarnariam, para aqueles que já estão aqui conosco e que encontram sim, a perversidade, a falta de escrúpulos, calando a voz daqueles que querem trazer o melhor. Vinde de outra dimensão do amor de nosso Pai. Ouvistes considerar a miséria moral do grão de areia cósmico, que é o planeta terrestre, e compadecidos da nossa inferioridade, de nós todos, os seus habitantes e filhos temporários, ofereceste-vos para contribuir com vosso sacrifício em favor da sua ascensão na escala evolutiva dos mundos. Então, eles se ofereceram para ajudar a Terra na sua escala evolutiva. Sede bem-vindos, irmãos da misericórdia e da solidariedade. Nós vos saudamos e agradecemos ao excelso Criador a imerecida caridade para conosco. Erguei-nos do caos moral em que ainda nos encontramos às cumeadas da verdadeira plenitude. Auguramo-nos todo o êxito sob as bênçãos de Jesus, o incomparável construtor da escola terrestre. Que a serena paz diluente da justiça e do amor sem jaça permaneça com todos nós. Com especial ternura e afeto, o vosso irmão Francisco. Ao silenciar, podíamos ouvir o pulsar da natureza em festa e a sinfonia emocionante da gratidão que vibrava em todos nós, os espíritos terrestres e os abençoados visitantes de Alcione, que também tinham lágrimas que lhes perolavam nos olhos. Sem qualquer outros comentários, a reunião foi encerrada com vibrante oração pronunciada pelo nosso benfeitor Dr. Bezerra de Menezes, que nos conduziu à perfeita comunhão com o pensamento de Jesus. O anjo de Assis e seus acompanhantes retornaram ao tubo de luz, volvendo à esfera superior na qual habitam. As equipes encarregadas de conduzir os irmãos ainda reencarnados colocaram-se ao seu lado, tomando as providências de os encaminhar aos respectivos domicílios, auxiliando-os na preservação da memória, embora fragmentária, dos acontecimentos da noite inolvidável. Então, esses espíritos de Alcione são equipes que vêm reencarnando e sendo preparados para aqui encarnar em missão santificadora. Divaldo Franco nos relata que está previsto, de acordo com o que lhe foi dito, que de 2025 a 2030 virão em grande número espíritos de muita condição para auxiliar a nós no trabalho de nos transformar em novos homens, deixando de lado o homem velho que não mais se ajustará aos novos tempos. Quando Francisco de Assis coloca: não recalcitremos em relação aos testemunhos. Uma existência sem sacrifício e sem abnegação é uma viagem sem gratulação íntima ao país da fantasia, que a realidade demonstra a falta de significação. É preciso, então,
ressignificar os conceitos de felicidade e sofrimento. Viktor Frankl, no seu livro Em Busca do Sentido, nos traz que quando nos deparamos com situações de dor, sofrimento e uma possibilidade de morte iminente, como foi seu caso nos campos de concentração, passamos a refletir não somente sobre qual é o sentido da vida, mas também sobre qual é o sentido desse sofrimento e da morte. O que se faz necessário aqui é uma reviravolta em toda a colocação da pergunta pelo sentido da vida. Precisamos aprender e também ensinar as pessoas em desespero que a rigor nunca e jamais importa o que nós temos a esperar da vida, mas sim exclusivamente o que a vida espera de nós. Jesus promove, então, a vinda de nobres mensageiros para o esclarecimento da sociedade a respeito da angustiante situação através da reconquista ética do amor, do dever, da fraternidade, do perdão, da oração e da caridade. As trombetas do além soam e convocam os servidores do bem a que bradem e cantem o poema da saúde e da paz, embora a algazarra generalizada, conseguindo sensibilizar muitos que ainda podem ser despertados e liberados da situação deplorável. O orai e vigiai torna-se de incomum significado terapêutico neste momento, a fim de prevenir a sociedade dessa infeliz loucura, dessa obsessão pandêmica que assola uma grande maioria. E como já foi dito, estará de volta mais uma vez aquele jovem destemido que esteve o tempo todo ao lado de Jesus e por fim de Maria, sua mãe, João, que na idade madura nos ensinou que Deus é amor e que além do Evangelho, além das epístolas, nos trouxe como último dos livros o Apocalipse, inspirado por Jesus. Retornará então Francisco de Assis, que nasceu em Assis, na Úmbria, na Itália, Giovanni di Pietro di Bernardone, em 1182. Que honremos a presença desses mensageiros que já se fazem presentes para que não venhamos nós um dia, olhando os céus, contemplando o seu penetrante azul noite, vermos entre as inúmeras estrelas a nossa terra-mãe flutuando e sentirmos a angústia da saudade da terra amada e dos afetos queridos que aqui ficaram. Tenhamos uma boa noite a todos, que Deus em sua infinita bondade nos abençoe e nos fortaleça. Nós hoje vamos retomar um texto do livro Palavras de Vida Eterna que chama Recomecemos, porque nós estamos aí começando um novo ano, né? E esse texto nos diz: não conserves lembranças amargas. Viste o sonho desfeito, escutastes a resposta de fel, suportastes a deserção, o abandono dos que mais amas, fracassastes no empreendimento, colhestes abandono, padecestes desilusão. Entretanto, recomeçar é bênção na lei de Deus. A possibilidade da espiga ressurge na sementeira. A água feita a vapor regressa da nuvem para a riqueza da fonte. Torna o calor da primavera na primavera seguinte. Inflama-se o horizonte cada manhã com o fulgor do sol, reformando o valor do dia. Janeiro a janeiro, renova-se o ano, oferecendo um novo ciclo ao trabalho. É como se tudo estivesse a dizer: se quiseres, pode recomeçar. Disse, porém, o divino amigo que ninguém aproveita remendo novo em pano velho. Deste modo, desfaze-te do imprestável. Desvencilha-te do inútil, esquece os enganos que te assaltaram, deita fora as aflições improfícuas, desnecessárias. Recomecemos, pois, qualquer esforço com firmeza, lembrando-nos, todavia, de que tudo volta,
menos a oportunidade esquecida, que será sempre uma perda real. Então, esse texto é bastante oportuno para o momento que nós estamos vivendo, do ano novo, de um ano novo, né, que se apresenta aí aos nossos olhos, à nossa vida. São 365 novos dias que Deus nos oferece e nos oferta para aproveitarmos, para realizarmos. Né? E nós nos perguntamos, esse é ou não de fato um período tão importante? Herculano Pires, no livro O Infinito e o Infinito, ele nos diz: cada ano que finda em nossa existência temporária na Terra é uma fração do tempo que usamos, bem ou mal, em nosso processo evolutivo. O fim do ano é assim uma oportunidade para avaliarmos o nosso bom ou mau uso do tempo, realizando o balanço de nossa vida da mesma maneira porque as empresas comerciais procedem o seu balanço anual de atividades, lucros e perdas. É tão errado pensarmos que o fim do ano nada significa quanto lhe atribuímos excessiva importância. Vejam, é tão errado pensarmos que o fim do ano nada significa quanto lhe atribuímos uma excessiva importância. O ano chega ao fim. Pensemos no que fizemos durante o seu transcurso, vejamos o que podemos fazer de melhor no decorrer do novo ano. Mas se verificarmos que perdemos o ano que finda, não nos desesperemos. Temos pela frente um ano novo, intacto, como um presente do Eterno para o nosso desenvolvimento na adoração. Eu acho bastante interessante quando ele fala que é um erro nós não atribuirmos nenhuma importância ao ano novo, né? Quanto atribuirmos uma excessiva importância. Por que esse período ele é tão importante? Porque é um período de renovação em que nós realimentamos as nossas esperanças, os nossos ideais, né? Sobretudo esse ano, depois de um ano difícil, mas de grandes aprendizados, é um período em que, como foi dito, nós, como diz o texto, nós recomeçamos, nós renovamos. Né? Então é um momento bastante propício, oportuno para a gente rever, para recomeçar, para refletir, né? Para repensar ali tudo que temos feito ali ao longo do ano. E pedindo muito a Deus ali que durante o ano de 2021 seja um ano em que, acima de tudo, nós tenhamos mais equilíbrio ali das nossas emoções, nós tenhamos mais fé, mais confiança na vida, mais confiança em Deus, mais confiança em nós mesmos, na certeza de que Deus ali em sua infinita bondade, Ele nos acompanha, Ele nos ampara com todo cuidado, com toda atenção. Então é de fato um período extremamente importante, até do ponto de vista emocional, psicológico, nós pensarmos que encerrou um ciclo em 2020 e recomeça outro ciclo, né? Então isso é muito importante para a renovação ali dos nossos propósitos. Agora é um erro também, Herculano diz, nós darmos uma excessiva importância, no sentido de que pensarmos só porque virou o calendário, vai ser um ano fantástico, vai ser um ano muito melhor. É claro que nós devemos alimentar a nossa esperança, mas antes de qualquer coisa nós devemos ter uma consciência muito clara de que o ano ou o tempo, ele é aquilo que nós fazemos dele. Então é muito natural, é muito saudável essa esperança, essa expectativa, mas jamais deixando de lado a consciência de que é uma construção nossa, é uma construção diária, que assim como muitos momentos ao longo do ano podem nos apresentar de alegria, de força, haverão momentos ali com certeza de luta, de dificuldade, que eles são absolutamente naturais na nossa vida e na vida de qualquer ser humano que esteja sobre a Terra. Então, voltando ao que o Herculano fala, é um erro nós não atribuirmos importância nenhuma, porque sim, é um período de grande importância, essa virada de ciclo, né? Essa retomada ali de objetivos, de propósitos, mas nós não podemos também criar a ilusão de que
tudo muda, que vai ser um ano fantástico se nós não construirmos isso dia a dia, momento a momento. Como diz se diz, aproveitando o tesouro dos minutos. Há um autor que fala isso, aproveitando os tesouros. E para isso é muito importante que nós olhemos para o passado como um aprendizado, né? É muito importante, como Santo Agostinho falava, que nós deveríamos todos os dias à noite fazer uma reflexão de como foi o nosso dia, que pontos que nós poderíamos melhorar. Igualmente nesse período é importante esse balanço ali do ano, do que aconteceu de positivo, né, do que aconteceu que nós devemos cultivar ou dos hábitos que nós temos que mudar. E é muito natural que nós, nesse período, nós fazemos os nossos planos, mas quantas vezes nós elencamos ali, relacionamos uma lista enorme de coisas e chegando ao final do ano nós acabamos nos sentindo frustrados porque não realizamos tudo ou às vezes nem parte daquilo que nós planejamos, ou às vezes a gente nem se lembra daquilo que a gente planejou para o início do ano. Por isso é que às vezes é importante que nós tenhamos ali às vezes poucas metas, né? Mas que essas metas ali a gente se dedique, a gente se concentre, né? Que a gente tenha bastante foco para que aquilo seja atingido ali ao longo do ano. E sempre me lembra um exemplo interessante de Benjamin Franklin, né? Que ele foi ali um escritor, foi um político, foi um diplomata, foi um músico que tocava harpa, violão, violino, foi um inventor, né? Tanto que é dele a invenção das lentes bifocais, do para-raio, da eletricidade, do polo negativo, positivo, enfim. Um homem que teve uma origem muito simples, no entanto, ele foi não só um grande cidadão, mas uma pessoa ali extremamente dedicada a tudo que ele fazia. E ele pregava ali alegria no trabalho, né? Mais do que pregar, ele praticava aquilo que pregava. Tanto que ele tinha ali um cuidado também muito especial com a descoberta de outros, né? Então, se de repente ele estava fazendo uma pesquisa, ele descobria que algum outro homem estava fazendo uma pesquisa semelhante, ele retirava os trabalhos ali para que o outro pesquisador tivesse ali os méritos da pesquisa que ele estava fazendo. Enfim, ele tinha ali essa humildade, né? E ele acreditava que ele podia sempre melhorar o próprio caráter se a criatura se impusesse uma disciplina firme. Ele dizia uma frase bastante interessante, que a disciplina é uma arte que tem que ser estudada, como a pintura e a música. E, quando ele era jovem, ele fez uma lista das qualidades dignas de se admirar e se propôs a persegui-las. Ele ia ser moderado no comer, evitaria a tagarelice, seria sistemático nos negócios, terminaria qualquer tarefa que começasse, seria sincero, trataria os outros com justiça, suportaria as injustiças com paciência, evitaria as extravagâncias, não deixaria que pequenas coisas o afetassem. Veja que interessante, que ele traça ali para si próprio uma série de objetivos, né, até do ponto de vista do comportamento. Mas o que é interessante é a sistemática dele, né? Ele organizou um pequeno livro para si, separando uma página para cada virtude, a fim de se dedicar uma semana a cada uma delas de forma sequencial. Então vejam que nesses muitos objetivos que ele acaba traçando, ele vai dedicar uma semana para cada uma dessas questões, né? Da paciência, de ser mais discreto no falar, de começar uma tarefa e terminar. Então achei bastante interessante, porque às vezes a gente tem tantos sonhos, tem tantos projetos, mas nos falta ali a acabativa, né? A gente tem a iniciativa, mas falta a acabativa, que paramos no meio do caminho. Então, na medida em que ele traça ali um objetivo por semana e se dedica, gradativamente ele vai ali se fortalecendo, vai ali refinando as próprias qualidades, o próprio caráter, né? Então é uma dica, acho que bastante interessante para que nós tenhamos
poucos objetivos, mas no entanto nós nos dediquemos a eles ali de corpo e alma, e na certeza de que ao longo do ano, como seres humanos que somos falíveis, é natural que a gente não consiga tudo, ou que consiga de uma maneira às vezes parcial, mas o que conta de fato ali é o nosso esforço, a nossa dedicação. Então acho que fica bastante importante esse pensamento aí do Herculano, assim como esse exemplo de Benjamin Franklin, que pode nos ajudar. Então é olharmos para o passado como uma experiência, como um aprendizado, mas não ficarmos presos ao passado, da mesma maneira como nós devemos olhar para o futuro como uma meta, como um objetivo, mas também não ficarmos presos àquilo que vai acontecer, ao medo, ansiedade excessiva, ao receio. Então é um convite também para que nós vivamos o presente. Como Jesus dizia, a cada dia basta a sua aflição, para que a gente não fique ali tão aflito, tão preocupado, tão ansioso por aquilo que pode vir a acontecer. Até porque quantas preocupações, quantos temores nós temos e já tivemos ao longo da vida que eles não se concretizaram e nós sofremos ali sem que aquilo de fato ocorresse. É como o exemplo daquela noiva, que ela vive no futuro, aquela que prepara ali um casamento 2, 3, às vezes até mais anos, e que ela prepara aquilo com tanta dedicação, com tanto esmero, com tanta preocupação também, que chega no dia do casamento, ela extremamente cansada, esgotada, e a hora que passa o casamento, ela precisa rever o filme para lembrar quais as pessoas que estiveram presentes. As pessoas falam, poxa, como estava bom ali a refeição que foi servida. Ela não sabe porque não teve tempo no dia para comer. Tamanha era a preocupação em atender ali todos os convidados que não teve nem tempo de comer aquilo que ela se preocupou tanto ali para que fosse bem servido. Então, enfim, isso pode acontecer. Às vezes nós nos preocupamos tanto com aquilo que vai acontecer, até de uma coisa positiva, que quando aquilo acontece, nós estamos de tal maneira cansados, esgotados, que não vivenciamos aquele dia, não vivenciamos o momento presente. Por isso é que é muito importante que a gente olhe para o passado como um aprendizado, mas não nos prendermos a ele, mesmo que tenhamos errado, evitando ali um remorso, quantas vezes altamente destrutivos, e também olhando para frente, mas vivendo o presente, vivendo ali o dia de hoje. Então aproveitemos esse novo ano, essa nova jornada, essa nova caminhada, esse livro aberto que se apresenta ali à nossa vida, para que a gente escreva, dia a dia, momento a momento, fazendo aquilo que nós podemos fazer de melhor, e essa construção ela é gradativa. É uma frase que eu acho bastante interessante que fala que é melhor fazermos um pouco a cada dia do que queremos fazermos tudo em um dia só. Então vejam, é melhor fazermos um pouco a cada dia do que queremos fazer tudo em um dia só. Então é a questão da persistência, da paciência, a paciência conosco, a paciência com os outros. Então que esse ano seja um ano em que a gente de fato ali cultive mais os valores do espírito, do sentimento, que nós valorizemos cada vez mais aqueles que Deus colocou ao nosso lado, para que quando nós partirmos aqui da terra, nós possamos deixar afeições, nós possamos olhar para trás. Claro que a gente não vai fazer tudo aquilo que planejamos, mas temos a consciência tranquila de que lutamos, que nos esforçamos, e sejamos gratos então a Deus por essa nova oportunidade que nos surge. Então, uma boa noite a todos e um ótimo 2021 para todos nós.